Há muitos anos, numa pequena vila cercada por densas florestas, as pessoas contavam histórias sobre uma criatura misteriosa que vivia nas profundezas da mata. Dizia-se que a criatura era um monstro selvagem, com garras afiadas e dentes pontiagudos, capaz de devorar qualquer um que se aventurasse em seu território, mas o que mais assustava as pessoas eram seus olhos vermelhos. Eles eram tão brilhantes que podiam iluminar o caminho, mas também eram capazes de enxergar a alma das pessoas. Muitos acreditavam que a criatura era uma entidade sobrenatural, uma espécie de demônio que habitava a floresta. Apesar de muitos terem ouvido falar da criatura, ninguém jamais a havia visto pessoalmente. As histórias eram sempre contadas de boca em boca, de geração em geração. No entanto, um dia, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a floresta em busca da criatura de olhos vermelhos. Eles eram 5 jovens corajosos e cheios de energia, que nunca haviam tido medo de nada. Eles acreditavam que a história da criatura era apenas uma lenda, algo inventado para assustar as crianças da vila. Decidiram então que seria uma aventura emocionante encontrar algo tão misterioso e perigoso. Os jovens partiram ao entardecer, levando apenas o essencial para a viagem. Eles caminharam por horas, seguindo o som do rio que corria no fundo do vale. A floresta estava escura e silenciosa. O único barulho que se ouvia era o som dos galhos secos quebrando sob seus pés. Depois de algumas horas de caminhada, eles pararam para descansar e se alimentar. Foi quando um dos jovens viu algo estranho no meio das árvores. Era uma luz vermelha, brilhando no escuro. "Olhem lá! É a criatura de olhos vermelhos!" exclamou um dos jovens. Empolgado, os outros olharam na direção da luz e viram que ela se movia lentamente, como se estivesse observando-os. Eles ficaram assustados, mas também curiosos. Decidiram seguir a luz para ver o que era aquela criatura que todos temiam. Eles avançaram pela floresta, seguindo a luz vermelha. Ela parecia estar sempre à frente, sempre atraindo-os mais para dentro da floresta. Os jovens estavam tão concentrados em seguir a luz que não perceberam que estavam se afastando cada vez mais da trilha principal. A noite estava cada vez mais escura e a floresta mais densa. Eles já não sabiam mais onde estavam. Foi quando a luz vermelha se apagou de repente. Os jovens ficaram parados, olhando para o escuro, tentando enxergar alguma coisa. Foi quando ouviram um rugido ensurdecedor. Era a criatura de olhos vermelhos. Os jovens congelaram de terror. Eles sabiam que haviam cometido um grave erro ao se aventurar na floresta em busca da criatura de olhos vermelhos. Eles podiam ouvir os passos pesados da criatura, se aproximando cada vez mais. De repente, a criatura apareceu diante deles. Era ainda maior do que eles haviam imaginado, se erguendo sobre eles com sua forma massiva. Seu pelo era escuro e emaranhado, e suas garras brilhavam à luz da lua. Os jovens ficaram paralisados de medo, incapazes de se mover ou falar. A criatura soltou outro rugido ensurdecedor, e os jovens perceberam que estavam em grave perigo. Sem aviso, a criatura se lançou sobre eles, suas mandíbulas abertas. Os jovens gritaram quando a criatura se aproximou, pronta para despedaçá-los. Quando parecia que tudo estava perdido, uma luz brilhante encheu a clareira. Era um grupo de aldeões, que haviam vindo em busca dos jovens. Eles tinham ouvido falar do plano dos jovens de se aventurar na floresta, e os seguiram em segredo para garantir que estivessem seguros. Os aldeões enfrentaram a criatura com armas em punho, e com muita coragem, conseguiram afugentá-la. Eles levaram os jovens de volta à aldeia, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou se aventurar na floresta em busca da criatura de olhos vermelhos. Mas rumores dizem que a criatura ainda habita a floresta, observando e esperando por sua próxima vítima. E assim, a lenda da criatura de olhos vermelhos continua a ecoar pelos anos que virão.